para que nós possamos escutar a sua palavra e que essa palavra possa ser acolhida, e não apenas acolhida e entendida intelectualmente, mas que ela possa vir frutificar em nós, para que sejamos também dignos das promessas de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedindo a intercessão de São Maximiliano Kolbe, de Santa Teresinha do Menino Jesus, e dela que é a estrela e rainha da evangelização, nossa mãe, Maria Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estaremos reunidos em nome de um Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Amém. Uma alegria. Sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula, nosso segundo encontro. Espero que vocês tenham visto lá o vídeo que o Nilson muito gentilmente editou e postou lá no YouTube. E nós vamos prosseguir hoje com muita alegria nesse trajeto com alguns filigramas, né? Algumas pitadas de história da igreja, né? Amanhã eu tenho um desafio muito mais complexo do que esse aqui. Diácono Luciano Alberto me chamou para falar amanhã lá na Mosela sobre história da igreja. Aí eu perguntei para ele, Luciano, quantas semanas eu tenho? Não, 1h30. Vai ser um negócio... Isso chama-se MacGyverismo, né? Um pouco complicado. Então aqui a gente está com um pouco mais de tempo, graças a Deus. Eu vou projetar aqui para vocês um slide, depois eu vou voltar em outro slide, tá? Depois fiquem tranquilos que eu vou salvar esses slides em PDF e vou colocar lá no nosso grupo, tá? Vamos lá então. Vocês me avisem, por favor, quando a projeção aparecer. Deixa eu botar aqui. Isso. Também com Davi. Tá? Peço agora vocês puderem fechar o microfone para ficar um silêncio mais tranquilo, eu agradeço. Tá? A gente tem aqui... Deixa eu voltar aqui, peraí. Na aula passada, nós falamos um pouco sobre Isaac, sobre Jacó, sobre o primogênito, como um irmão rouba a primogenitura do outro, uma família maravilhosa, nessa família de Israel. Né? Nada que não aconteça com nossas famílias. Né? E aí, Deus fica irado com Jacó e manda um anjo exterminador para matá-lo. E aí Jacó se transforma em Israel. Tá? Vem os filhos de Jacó, que são as 12 tribos de Israel, e vem José do Egito. Tá? Essa, sem dúvida nenhuma, é uma das maiores epopeias bíblicas. O que é uma epopeia? Rapidamente, tá? Urano e Gaia, tá? Que são deuses da mitologia grega, geraram Minêmoses, que é a memória. A memória, Minêmoses, foi sequestrada por Zeus, seu tio, porque ela era muito bonita. Durante 9 noites eles ficaram juntos e nasceram as 9 musas. Entre uma dessas musas está Clio, que é a história. Então, quando a gente fala epopeia, é uma história épica que remonta a Clio no mundo grego. Só um pouquinho de mitologia grega para ilustrar um pouquinho a nossa história belíssima de José. O que acontece? A gente vai ver aqui, mais uma vez, lá em Gênesis 37, a inveja. Tá? Tomás de Aquino, na Suma Teológica, vai falar que a inveja é a tristeza sobre a felicidade alheia. Tá? Tomás de Aquino vai definir a inveja de uma maneira perfeita. Inveja não é você querer o que o outro tem.
Inveja é você não é você olhar para a pessoa e querer que a pessoa morra porque ela tem. E aí entra também o orgulho, né? Por que que ele tem e eu que sou muito melhor que ele não tenho? Então é tristeza sobre a felicidade alheia. José despertava isso nos irmãos. Por que que José despertava isso nos irmãos? Porque ele era muito talentoso, desde tenra idade. Eu não vou me pegar aqui simplesmente no texto bíblico, tá? Eu estou aqui também dentro do processo da historiografia sobre José. Ele era muito talentoso. Ele sabia várias línguas, por quê? Porque, como qualquer adolescente ou criança em sua casa, ele era o bem mandado. Como assim? Quando tem que comprar alguma coisa, quem vai é o mais novo. Vai na padaria, é o mais novo. Eu sei que eu sou o mais novo. Eu sempre fui em todos os lugares, desde sempre. E isso foi dando uma desenvoltura linguística a esse menino, a esse jovem, e um talento que daqui a pouco vão fazer toda a diferença. Isso é muito interessante, que mostra, a Bíblia vai nos demonstrar, que depois São Paulo vai falar isso perfeitamente, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, que como na vida, Deus não desperdiça nenhum de nossos talentos pregressos. O que significa? Antes de você encontrar Jesus, antes de você olhar Jesus nos olhos, eu não sei a história de vocês, mas eu sou uma Madalena arrependida. Eu não nasci na igreja, eu fui me convertendo ao longo do caminho e procuro me converter todo dia. José, depois que ele vai para o Egito, depois que ele está cativo no Egito, todos os talentos que ele, de certa maneira, foi obrigado a adquirir por conta do comércio que ele tinha que estabelecer para sua família, ele vai usar no Egito. Que comércio era esse? Ele vive num território onde as pessoas são seminômades, tá? Como hoje. Se você for no território arábico, e aí a gente tem uma figura belíssima do Gustavo Doré, tá? Que ele vai ilustrar, um ilustrador assim famosíssimo do século XIX. Ele vai ilustrar a Bíblia, toda a Bíblia da Editora Voz, é muito bonito. Cada passagem importante ele tem uma litografia, isso é feita com carvão. Olha que coisa sensacional. O cara pega um papel, tipo uma cartolina, e faz um desenho assim com carvão. Isso é arte, né? Nada contra a arte contemporânea, mas às vezes a pessoa pega lá um vergalhão das 3 torcidas e fala que é arte. É um pouco complicado na minha concepção estética entender que isso é arte. O que vai acontecer com José? José, por inveja dos irmãos, é vendido como escravo para o Egito. Por quê? Esse território, as pessoas eram seminômades. Tem uma nomenclatura que chama beduíno, não é babuíno não, tá? Babuíno é um macaco. É beduíno, são os beduínos do deserto. Por isso que os fabricantes de tenda eram muito prósperos. Porque a pessoa desarmava a sua tenda e ia embora. Ia para um outro lugar. E a analogia da tenda na Sagrada Escritura, a linguagem da tenda nas Sagradas Escrituras é muito própria, é muito salutar. Se você pegar, por exemplo, né, João, né, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Você pega no latim, et verbum carum factum est. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Em outras traduções, vai estar acampou. Armou a sua tenda entre nós. Porque era uma linguagem muito comum da época, porque o que estava ao entorno era o que o autor bíblico utilizava para explicar aquilo. Esse é o menino José, esse é o jovem José, que saía da sua tenda para comerciar com os beduínos, com os mercadores de tudo, com os mercadores de comida, de bebida, de medicamentos, de tecido, de óleo para a lamparina. E ali, nesse entroncamento, nesse entreposto comercial, que era esse lugar que ele morava, ele vai ganhando sabedoria, vai ganhando expertise, vai ganhando inteligência. E é dessa casta
da família de José, da tribo de Davi, que nasce o Salvador do mundo. Isso é sensacional. A alusão ao nosso Senhor Jesus Cristo é que José foi para o Egito, tal como Jesus no Novo Testamento. Fugido. José vendido como escravo, Jesus fugindo de Herodes Antipas. José vendido pelos irmãos e os irmãos falam com seu pai, olha, José infelizmente foi devorado por uma fera do deserto. Jacó, seu pai, chora durante 12 dias, um grande período, um grande sofrimento. Chega no Egito, ele já chega no Egito falando egípcio. E é interessante porque existia o egípcio dos palácios e existia o egípcio do povo, tal como o grego, tal como o latim. No grego, que é uma língua um pouco mais nobre, né? Ou a língua de todas as línguas, você tem o grego clássico e tem o grego koiné, o grego falado e o grego escrito. José sabia esses dois egípcios. O egípcio que se falava no templo, nos palácios, o egípcio palaciano e o egípcio do povo. Logo se destaca como escravo que é um linguista. Sabe montar uma tenda como ninguém. Tem traquejo e mão para agricultura. E tem que ter mão para agricultura no Egito. O Egito é o celeiro da terra nesse momento. Ele está no centro nevrálgico de todo o mundo ocidental, que é o Egito. E logo cai nas graças do faraó. Claro, tem uma esposa de um general que se apaixona por ele e fala que ele tenta tenta ficar com ela, ele é preso, fica um tempo preso. Quando o faraó vai na cela dele, tem um pé de laranja que ele plantou. Então é uma pessoa extremamente habilidosa. O que vai acontecer? O faraó tem um sonho. 7 espigas magras, 7 espigas ressequidas, feias, podres. 7 vacas magras, 7 vacas gordas. E ninguém interpreta o sonho. E ele pergunta para José. Novamente Moisés. Moisés já está doido para aparecer na história. Daqui a pouco ele vai aparecer. Calma, Moisés. Você aparecerás. O que acontece? Ele chega para o faraó e fala o seguinte: olha, faraó, vai ter uma grande carestia na terra, uma grande fome na terra. O Egito é o maior centro econômico da terra. Todos os povos compram comida no Egito. Mas se você não fizer um plano para guardar comida, em 7 anos nós ficaremos totalmente sem comida. O que José inventa, gente? O imposto de renda. Tá? E é muito interessante que isso tem prova arqueológica. Isso não é um conto da carochinha da Bíblia, tá, gente? Como eu disse lá no nosso primeiro encontro, a Bíblia é um livro de história também. Ela não se preocupa com a historiografia, mas tem coisas que são comprovadas historicamente e arqueologicamente. Isso é uma delas. Nós encontramos vários, nós encontramos, é ótimo, né? Os arqueólogos encontraram vários celeiros com cevada, centeio, cevada, eles tomavam cerveja no Egito, né? Cevada, centeio, não a nossa cerveja, era mais um suco mais uma vitamina de cevada do que uma cerveja que a gente toma hoje, né? E o que acontece? O faraó dá a José o ministério, primeiro-ministro do Egito. Vem essa carestia, que também é comprovada historicamente, tá? A gente está aqui, teve uma mudança climática na Terra muito forte.
aproximadamente 1.200, 1.400 anos antes de Cristo. Os historiadores vão falar que foi verdadeiramente o fim da última era do gelo. De 10 mil anos atrás a 1.400 anos atrás, a gente tem o fim da era do gelo. 10 mil anos já acaba. Mas as mudanças climáticas vão acontecendo. Eu acho muito interessante quando a gente escuta na televisão, o clima está mudando. Sim, vai mudar. A Terra é um organismo vivo, é um ecossistema. Bom dia, Sirlene, bem-vinda. A Terra é um organismo vivo, então nós estamos entre eras do gelo. Claro que eu não sou cientista, mas historicamente a gente percebe isso, que nós estamos entre eras do gelo. José se torna o primeiro-ministro e depois de 7 anos, quem vai pedir comida lá? Seus irmãos. Exatamente o que ele tinha dito aconteceu. Seus irmãos vêm pegar comida, ele percebe que são seus irmãos, ele já é um egípcio, ele saiu de lá adolescente, ele já é um homem feito, barbado. Seus irmãos não o reconhecem, ele reconhece seus irmãos, lógico, quem apanha nunca esquece. E ele convida os irmãos para uma sala, uma antessala, os irmãos ficam assim, meio, por que esse cara tá tratando a gente assim, né? Ele pega uma taça de prata e coloca na bolsa de um dos seus irmãos, mais novo também. Se não me fala a memória, é Benjamin, se alguém lembrar o nome. Daqui a pouco a gente confere. E prende o irmão. E fala, olha, eu recebi vocês na minha casa, na minha tenda, no meu palácio, e vocês vêm me roubar? Eu só vou soltar o seu irmão se você chamar o seu pai para vir aqui. Porque ele queria saber se Jacó estava vivo. E aí os irmãos falam assim, não fale isso. Nós já perdemos um irmão que foi comido pelas feras do deserto. Era ele, né? Olha que figura. Eles fazem como o primeiro-ministro disse. Jacó, quando vê José, reconhece imediatamente. José pega uma porção de terra do Egito, um bairro. Não era um povo, gente, era uma família. Tá? Não era um povo, era uma família. Dá uma porção de terra para essa família. Só que José morre. O faraó morre. E esse povo vira escravo. Olha que interessante. Qual que é a análise? Qual que é a exegese bíblica que nós temos aqui? Quando nós vamos esquecendo o nosso Deus, nós vamos caindo na escravidão. O que vai acontecer? Mesma coisa que vai acontecer com o assassinato dos primogênitos lá no Novo Testamento. O faraó Sete, pai de Ramsés II, maior faraó do Egito, tá? Inclusive é o nome do meu gato, Ramsés, que inclusive está muito doentinho, tadinho. Né? O maior faraó do Egito, Ramsés II, o pai dele, Sete I, manda matar todos os primogênitos dos hebreus. Por quê? Para você ter escravo, você tinha que ter muito dinheiro. Muito. A escravidão, gente, sempre foi muito rentável. Sempre foi muito rentável. Só que você manter um escravo e ter um escravo era muito custoso. Tá? Obrigado, Silene. Era muito custoso. Há alguns anos foi feito um cálculo quanto que custava um escravo no Brasil, um escravo jovem, tá? Se fosse escravo, então, mulher, era muito mais caro. Mas um escravo, se fosse comprado hoje, custaria em torno de 60 mil reais. Um escravo. Agora é interessante a gente ver a relação de escravidão. A gente pode falar disso um outro tempo, né? Aonde que é o Egito? Quem sabe? Quem sabe onde é o Egito? Pode abrir o microfone e falar. Que continente? Ninguém? Não é na Ásia?
Não. Não, na África. Na África. Na África, é. Tá? É na África, fica na Isso. África. Isso, é na África. Isso, Laura. O Egito pega uma parte que é subsaariana. O que significa? Abaixo do Saara. Tá? Os habitantes da África, normalmente, são os habitantes originais. São os primeiros habitantes da Terra. Tá? Negros. Tá? Deserto, território desértico. Tá? Na verdade, a humanidade nasceu negra. A gente foi descolorando, desbotando ao longo do caminho, né? A gente foi perdendo pigmentação, tá? Os egípcios eram não brancos, mas eram pardos. Isso para demonstrar, gente, que essa mazela chamada escravidão sempre existiu na humanidade. Então, todos os povos, de certa maneira, brancos, negros, amarelos, asiáticos, tiveram escravos e escravizaram. O que acontece? Miriam, Maria, mãe de Moisés, olha que coincidência, né? Coloca o menino num cesto, porque ele ia ser morto pelo faraó. E ele vai. Tá? Na verdade, Miriam era sua irmã. Sua mãe, Joquebeque, joga o menino no rio e a Miriam, sua irmã, vai olhando para onde vai aquele cesto de juncos. O que acontece? É muito interessante isso. O rio Nilo é um dos maiores rios da Terra. Perde só para o Amazonas. Mas ele é muito caudaloso. O que significa? Você não vê a margem. Só que nós tivemos um faraó antes de Sete, chamado Zoser. Eu sei que eu dou aula de história antiga. É uma alegria falar disso, né? E quando a gente crê nisso é muito, muito mais interessante. Nós tivemos um faraó chamado Zoser, que ele fez várias obras para conter as cheias do Nilo. E ele fez um afluente no seu palácio. Então, quando a Joquebeque bota o cesto vai direto para o afluente do palácio do faraó. Quem pega o cestinho é a filha e esposa do faraó Sete. Bruno, peraí. Falou errado. Filha e esposa? É. Ela era filha e esposa ao mesmo tempo. No Egito não existiam laços de consanguinidade, tá, gente? Olha que mal que é o cristianismo. Olha que cruel que é o cristianismo, né? Isso também não existia em alguns povos indígenas, tá? Então, quando alguém fala, o cristianismo veio e acabou com a cultura dos outros povos. Graças a Deus. Porque ô cultura, né? Complicado. Agora, Moisés, ele é criado como um príncipe, né? Isso aí é Michelangelo, uma escultura que tem lá no Vaticano. Dentro do reino egípcio, muito bem tratado, era conhecido como o príncipe do Egito. Não era o príncipe consorte, mas era o príncipe-príncipe. O que era um príncipe consorte? Era o príncipe que herdaria o trono. O príncipe consorte era o irmão dele, tá? Era Ramsés II. Segundo o relato bíblico, Deus apareceu para Moisés pela primeira vez numa fogueira, numa sarça, feita no Monte Horebe, no Monte de Deus. Ele disse, Moisés, Moisés, eis-me aqui. Respondeu ele, não te aproximes daqui, tira as sandálias dos pés, por lugar que te encontra uma terra santa. Isso foi o encontro de Moisés com Deus. Mas o que acontece antes? Moisés, quando o príncipe Ramsés II assume a obra de fazer a entrada de uma grande cidade no Egito, chamada Luxor, e daí que a gente tem a palavra luxo, tá? Só para vocês terem noção do que era a cidade. Ele coloca o irmão Moisés como responsável pelas obras. E esse irmão Moisés
percebe que ele tem um colar guardado que estava nas suas coisas, que é igual ao colar dos escravos hebreus. A sua família, de certa maneira, entra em contato com ele, começa a conversar, e ele começa a perceber que a coloração da pele dele não era tão escura. Que o cabelo dele era um pouco mais liso que o cabelo do seu próprio irmão. E quando ele vê o seu irmão Arão, ele se vê num espelho. Ó, até arrepiei. Deus vai encaminhando essa pessoa para encontrar seus próprios pais, os seus ancestrais. Ele, no seu ofício de fiscalizador das obras, mata um soldado que está chicoteando um hebreu. Foge. Ramsés II fica doido, porque era o irmão dele. Fala, não, eu sou a estrela da manhã e da noite, eu sou o Egito. Se você vê os faraós no Egito, eles vão ter 2 cetros assim, ó. Um assim e outro assim, ó. Ó, praticamente um faraó do Egito. Que significa o alto e o baixo Egito. Então, quando o faraó ia falar, ele colocava lá sua coroa, que era uma coroa que tinha 2 blocos, que significava o alto e o baixo Egito, é assim mesmo, né? O alto é embaixo e o baixo é no alto, porque o rio vai para o mar Mediterrâneo, tá? Ele fala, não, eu sou a estrela da manhã e da noite, eu falei que você não matou, não matou. Quem manda sou eu. Mesmo assim, ele foge para a terra de Madiã, é acolhido por um alto sacerdote chamado Jetro, tá? Que é o território babilônico, e ele casa-se com uma das filhas de Jetro, chamada Zíbora. Não é víbora não, tá, gente? É Zíbora. E tem o seu primeiro filho lá, chamado Gerson, que significa estrangeiro. Ele era um estrangeiro naquela terra. Um dia, pastoreando, roçando o seu roçado, uma das ovelhinhas sobe para o monte de Deus, para o monte Horebe, e aí Moisés tem uma epifania. O que é uma epifania? Uma manifestação do Senhor. Respondeu ele, não te aproximes daqui. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar onde te encontras é uma terra santa. Eu sou, ajuntou ele, o Deus de teu pai, Abraão, Isaque, Jacó. Nesse momento, Moisés percebe aonde que ele está e a enrascada que ele se meteu. Vai ter que salvar os hebreus, tá? E aí acontece toda a epopeia que todo mundo conhece muito bem, os 10 mandamentos, tá? Os 10 mandamentos são muito interessantes, porque vem de uma alusão do Código de Hammurabi, depois a gente vai falar mais tarde. Eu quero falar um pouco, deixa eu abrir aqui um outro slide. Esse slide aqui é um pouco mais recente. Isso. Estão vendo o efeito aí? Hoje está dando para ver, né? O negócio estava descarregado. Olha que coisa interessante, tá? Isso está em Êxodo 17. Isso aqui é Arão, Moisés, tá? E um dos levitas também. O que eles fazem? Moisés, eles vão lutar contra os amalecitas, que é o principal inimigo dos hebreus nesse momento. Os amalecitas não aparecem nem na história. Se você for em um livro de história antiga e procurar Amalecita, não aparece, tá? São os filhos de Emelec, tá? Não aquele que o Flamengo perdeu no passado, tá? Isso é outra coisa. O que vai acontecer? A gente tem aqui a inserção no contexto bíblico de uma palavrinha que todo católico sabe muito bem o que é. Intercessão. Uma coisa que a ramificação protestante
Não acredita. O cristianismo protestante não acredita em intercessão. Tá? Alguns até falam, vou orar por você. Só que se você falar a palavra intercessão, ele vai falar que não é isso. Tá? Nós, católicos, acreditamos na intercessão. E é por isso que invocamos a própria Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E é por isso que invocamos os santos para que interceda junto a Jesus. O único intercessor entre nós e o Pai é nosso Senhor Jesus Cristo. Mas entre nós e Jesus tem uma multidão de santos que pode interceder por cada um de nós. Moisés faz exatamente isso. E aqui a gente vai ter uma chave de leitura espetacular, tá? Primeira chave de leitura. Se você pega o que significa Moisés, é salvo das águas, tá? E você pega Messias, aquele que veio salvar. Só que ambos têm a mesma etimologia no hebraico. Moshá, Moisés. Mexiá, Messias. Moshá, o salvo. Messias, Messiá, o Salvador. Olha, gente, qual que é o objetivo da aula de hoje? Do encontro de hoje? Mostrar para vocês que a história da igreja não nasce na cruz. Mostrar que a história da igreja nasce aqui, ó. Na árvore. Quando Maria dá o fruto do corpo do seu filho para a humanidade. É a salvação. Quando Adão e Eva pegam o fruto e dão para a humanidade, é o pecado. Quando Maria pega seu filho e dá para a humanidade, é a salvação. Essa figura é sensacional. É a árvore da morte e da vida. Tá? Depois eu vou passar tudo para vocês. Essas iconografias. Eu gosto muito de trabalhar com história da arte, porque a gente vai vendo como é bonito isso. Né? A gente tem a morte e a vida. A morte e a salvação. E é por isso que o judeu não vai acreditar em Jesus. Porque Jesus é um Messias que é crucificado. Isso vai contra a ideia deles de salvação. O que vai acontecer? Moisés, ele também intercede. O povo estava lutando contra os amalecitas, Moisés e o povo perdendo. Seu irmão Arão falou: Moisés, levante o cajado e nós venceremos. Por que ele pede para Moisés levantar o cajado? Porque Moisés tinha aberto o Mar Vermelho com cajado, meu irmão. Moisés tinha levantado o cajado e foi uma coluna de fogo para iluminar o caminho. Arão, que era o sacerdote, sabia que Moisés tinha um poder naquele cajado, não dele, mas dado por Deus. Quando Moisés levantou o cajado, o povo começou a ganhar. Como uma torcida no estádio começa a gritar e anima os seus jogadores, quando os soldados viram Moisés, aquele que tirou do jugo dos egípcios o povo, eles se animaram e começaram a lutar decididamente. Só que fica 10 minutos com o braço levantado para tu ver. O que fizeram? Escoraram o braço de Moisés. Moisés, senta aqui. Botaram uma pedra e escoraram o braço dele, porque quando ele levantava, o povo começava a perder. Gente, quem que com os braços levantados faz com que recebamos o céu?
Jesus. Olha que coisa sensacional. E eu pego ainda o Antigo Testamento. Olha, gente, como o Antigo Testamento não é desconexo ao Novo, muito pelo contrário. O Antigo Testamento grita o Novo Testamento. Grita o tempo inteiro. Tá? O tempo inteiro. Olha só que coisa sensacional. Aqui é um dos cânticos do servo sofredor, tá? É o quarto cântico do servo sofredor. No capítulo 53, no versículo 1. Quem creu naquilo que ouvimos e a quem se revelou o braço do Senhor, o braço de Yahvé? Fica olhando para a figura enquanto eu vou lendo, tá? Para você ver que interessante. Ele cresceu diante dele como um renovo, como raiz em terra árida. Se você pegar Davi, do tronco de Jessé nascerá um renovo, nascerá um rebento. Jesus, tá? Na verdade, de Davi, Jesus. Como raiz em terra árida. Não tinha beleza nem esplendor que pudesse atrair nosso olhar, nem formosura capaz de nos deleitar. Era desprezado e abandonado pelos homens. Homem sujeito à dor, familiarizado com o sofrimento. Como pessoa que todos escondem o rosto, desprezado. Não fazíamos caso dele. É o crucificado. Se você pegar Deuteronômio 18, vai falar: maldito é o homem que é suspenso do céu e a terra. Era uma maldição o crucificado. E é por isso que o cristianismo, nos primeiros momentos, foi muito perseguido. Porque qual que era a prova cabal, judaica, na lei, que Jesus não era o Filho de Deus? A cruz. A maior prova para o judeu que Jesus não era o Messias é que ele foi crucificado. E é por isso que o ladrão fala assim: olha, você não é o Messias? Salva-te! E a nós também. Olha como é que faz todo sentido a expressão. Porque se ele fosse o Messias, ele jamais seria crucificado. E é por isso que ele fala para Pilatos: olha, o meu reino não é deste mundo. Porque se o meu reino fosse deste mundo, os meus seguidores pelejariam, lutariam, brigariam para que eu não fosse preso. Olha que coisa sensacional. Ó Moisés, olha Jesus. Isso é a história da igreja, entende? A gente tem na igreja do Antigo Testamento, que é prefigurada. Agora, por quê? No entanto, eram os nossos sofrimentos que ele levava sobre si. Essa tradução de Jerusalém. Se tu pega uma tradução mais simples, vai estar: ele levou sobre si nossas iniquidades, tá? Nossas dores que ele carregava. Mas nós o tínhamos como vítima do castigo. Ele sendo castigado por algo que não cometeu. Ferido por Deus, humilhado. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Gente, esse texto aqui foi escrito 600 anos antes disso acontecer. Como que pode? Como é que pode isso? Promessa divina, né? Não tem outra explicação. Tá? Percebe, gente, como a história, literalmente, nos indica que Jesus é um homem do Antigo Testamento? A história nos fala o tempo inteiro que Jesus é verdadeiramente aquele que foi prometido pelos profetas. Mas não é apenas isso. Ele é muito mais do que isso. Porque se Jesus fosse apenas aquele que foi prometido pelos profetas, Jesus seria um libertador político, religioso e militar. O que Jesus é? Deus.
Ele cumpre as escrituras, historicamente, mas ele vai exceder. O nome disso é generosidade. Quando você dá além do que é devido. Um Messias, tal como os judeus esperavam, já seria uma grande coisa. Um Deus é muito mais do que eles esperavam. Muito mais. Muito. A gente tem agora um outro personagem sensacional, que é Davi, tá? Deixa eu mudar aqui, ó. Sensacional. Isso é Michelangelo de Caravaggio, tá? Vem o reino messiânico. Deixa eu voltar lá para o slide. Depois eu vou passar isso aqui para vocês, tá? É uma coisa um pouco mais espiritual, tá? Mas que vale muito a pena como resumo de história da igreja, tá? São 9 passos que são as etapas da revelação. É justamente isso, diácono, que eu vou trabalhar amanhã com eles lá na Mosela. Tá? Não dá para trabalhar a história da igreja. Vou trabalhar as etapas da revelação. E vou colocar a história da igreja nessas etapas. É o proto-evangelho, é a aliança com Noé, é a aliança com Abraão, Moisés, o Êxodo, a promessa de Davi, o reino messiânico, Isaías 11, tá? O cativeiro e restauro, a encarnação do verbo, Jesus funda a igreja e o retorno de Jesus, tá? A parousia. Isso tá no documento da igreja, que é esse documento aqui, ó. A Verbum Domini, que é do Papa Bento XVI, uma exortação apostólica pós-sinodal, se não me falha a memória, de 2005. Deixa eu ver aqui que ano que é. Não, 2005 não. Acho que é um pouco mais para cá. Sério que não tem a data? Não, 2005 ainda era o João Paulo II. Daqui a pouco eu vejo a data. Deixa eu ver aqui no finalzinho. No finalzinho tem sempre a data. Conclusão. 2010. Tá? 30 de setembro, dia de São Jerônimo, dia que meu filho foi batizado. Memória de São Jerônimo. Tá? Vale muito a pena a leitura, tá? É uma introdução aos textos bíblicos sensacional. Para quem está estudando Bíblia, tem que ler esse livrinho aqui que é muito interessante. Vamos lá voltar para o outro slide. Aqui a gente vai ter Moisés, como eu disse para vocês, né, os 10 mandamentos, que são muito interessantes. Historicamente, o que são os mandamentos? Tá? Moisés pega a fé de Abraão e transforma em religião com os 10 mandamentos. Bruno, tem diferença entre fé e religião? Não é a mesma coisa? Não. Mesma coisa é um monte de japonês em cima do caminhão dando tchau. Tá? Não é a mesma coisa. Fé e religião são coisas que nem sempre caminham juntas. Vou melhorar aqui. Por exemplo, no Brasil, no país que a gente mora, que é um país extremamente religioso, dificilmente você vai encontrar alguém que não tenha fé. Dificilmente. Tá? Mesmo as pessoas que se falam ateus têm fé natural. Tá? Por exemplo, estamos aqui em 22 pessoas. Quem disse que eu sou professor? Isso aqui pode ser uma tela que eu comprei lá no Mercado Livre. E, na verdade, Ademir, eu não li nenhum desses livros aqui, é só para te impressionar. Ó. Vocês pediram meu diploma universitário? Ou meu diploma de teologia? Não, vocês acreditaram.
A fé, gente, é o maior motivo de todas as relações humanas. Uma pessoa que fala que não tem fé é uma pessoa que não entende o que é fé. Por exemplo, quando você pega um ônibus, você entra no ônibus e fala assim: tudo bem, motorista? Senhor motorista, tudo jóia? O senhor pode mostrar a sua carteira de motorista? Alguém pede isso? Não. Você coloca a sua vida na mão de uma pessoa que você nunca viu. Por exemplo, quando você vai na padaria do seu Manel comprar pão de manhã. Ô, seu Manel, tudo bem? Tudo bem. Todo lugar tem uma padaria do seu Manel. Tudo bom, tudo bom. Você acredita que aquele pão foi feito por um padeiro super higiênico? Não é verdade? Fé, gente. Quem já foi? Quem já foi numa farmácia e chegou pro atendente da farmácia e falou assim: eu tô sentindo isso assim, 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 assim. Peraí que eu vou te dar um remedinho. Você pega o remedinho, nem lê a bula e toma. Fé. Quem aqui já fez uma operação? Quem aqui já entrou em trabalho de parto? Fé. Né, Bernadette? Muita fé. Olha, eu lembro quando eu operei meu tornozelo, só para ilustrar, tá? Eu fraturei o tornozelo jogando bola, tava com um contrato quase assinado com o Flamengo, mas fraturei o tornozelo. Aí aconteceu. Fui lá, sentei numa maca, deitei numa maca, na verdade, para quem operou. Gente, a maca não cabe nem você, né, cara? Tu fica assim, opa, opa. E aí, me deram um golinho lá, pum, fiquei já meio assim, meio balão, né, cara? E nem era uma pinga de Minas, hein, Foguete? Era um golinho que me deram. Aí, de repente, eu lá com a roupa que é aberta atrás, que é uma coisa ridícula, né? Tu tá ali, gente, miserável, literalmente. Você não tem nada. É você e você, não tem nada. E aí, de repente, o médico falou assim: só um minutinho, que vai vir uma pessoa botar sonda em você pra você não fazer xixi na gente, né? Tá bom. Ó. E aí, de repente, eu vejo uma pessoa chegando assim, tampando a luz. Aí falou assim: oi, professor, tudo bem? Você não vai ficar com vergonha de mim na faculdade, não, né? Não, não vou, não. Ó. Você acredita, tá? O que Moisés vai fazer? Isso é fé natural. A fé transcendental é você acreditar num Deus. Tá vendo, gente, como não é loucura acreditar num Deus? Olha as coisas que você acredita. São coisas naturais. Por exemplo, olha para uma bela paisagem e se faz a seguinte pergunta: fui eu que fiz aquilo? Não, então quem fez? Tá vendo como é que é possível acreditar? Não é uma coisa de idiota, não, gente, ou de gente velha. Né? Geralmente quem tá fora da igreja fala: isso aí, religião é coisa de idiota, coisa de gente velha, de carola, de papaocha, de papista. Geralmente é isso que eu escuto na faculdade. Ó, o que Moisés vai fazer? Moisés vai sistematizar a fé transcendental. O que é sistematizar? Colocar essa fé de Abraão, a fé num Deus único, em todos os aspectos da sua vida. Isso é religião. Bruno, vá lá, defina para mim melhor, porque ficou muito confuso. O que é fé? O que é religião? Fé é uma crença que pode ser natural ou transcendental. A fé natural é a fé que está no nosso dia a dia. Você acredita que não tem uma barata no pão que você comprou na padaria do seu Manuel. Sei lá, morde. Tá? Uma dica de sucesso para vocês: eu já trabalhei em cozinha industrial, tá? Nunca peça para a pessoa passar um pouco mais o seu bife se ele vier mal passado, tá? Faz isso não. Não faça isso. Como o bife, tá? Porque se você pegar alguém que está num dia ruim,
a pessoa pode jogar o seu bife no chão. E você vai comer e vai falar que tá ótimo. Você não tá vendo? Olha, isso é fé. Não fique desesperado, Bernadette. Não fique triste, tá? Os cozinheiros fazem isso, tá? Ó, agora, a fé transcendental também é assim. Você acredita em algo imaterial, você acredita em algo que você não vê. Tá? Você não tá vendo. Agora, é possível acreditar. É plausível acreditar. Quando Moisés sistematiza a fé, ele coloca essa fé em todos os aspectos da nossa vida. Vamos voltar para os 10 mandamentos. Desculpa o parêntese muito longo que eu fiz. Os 3 primeiros mandamentos são totalmente originais. Ninguém tinha intuído isso na vida. Amar a Deus sobre todas as coisas. Em nenhum código antes desse tem isso. Agora, interessante que em todos os códigos depois tem isso. Se você parar um pouco para ver, até mesmo as constituições que são laicas, em algum momento vai aparecer a palavra Deus. É interessante. Tá? Até em cédulas, né? Não sei se a cédula do Brasil ainda tem isso. Acho que não tem mais não. Tiraram, né? Mas antes tinha louvado seja Deus. Tiraram. Né? Não, tá aqui ainda. Ó. Essa aqui é mais antiga. Ó. Deus seja louvado. Uma notinha aqui de R$10. Ó, Deus seja louvado. Isso é interessante. É um marco historiográfico. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não tomar seu santo nome em vão. Lembrar de santificar o dia de sábado. Isso é original. Honrar teu pai e tua mãe. Não matarás. Não cometerás adultério. Não furtarás. Não levantarás falso testemunho contra teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Isso estava no Código de Hammurabi. Moisés viveu muito tempo à luz do Código de Hammurabi. Isso é muito interessante. É interessante que nosso Senhor Jesus Cristo vai pegar os 2 blocos e vai fundir. Se você ama a Deus sobre todas as coisas, você deve amar o próximo como a ti mesmo. Porque se você ama o próximo como a ti mesmo, você vai honrar seu pai e sua mãe. Você não vai matar. Você não vai cometer adultério. Você não vai furtar. Você não vai levantar falso testemunho com o teu próximo. Você não cobiçarás nem a mulher, nem a casa do teu próximo. Percebe que Moisés cria uma conduta pessoal em relação a Deus e aos irmãos. É a cruz, gente. Cabeça para o céu, pé na terra e os braços abertos para acolher o outro. São os 10 mandamentos. Olha que coisa sensacional. Depois, quando a gente tiver um pouco mais de tempo, eu posso falar para vocês um pouco sobre o que é amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo um filósofo chamado Max Scheler. Tá? A Marivone já teve a oportunidade de ouvir isso. Você também já teve a oportunidade de ouvir isso. É sensacional. Amar a Deus sobre todas as coisas não é você colocar o seu filho abaixo de Deus. É muito interessante. Muito. Vou ficar com a pulguinha atrás da orelha, né? Mas é cenas para os próximos capítulos. Se você tiver curiosidade, procura o filósofo Max M-A-X Scheler. S-C-H-E-L-L-E-R. Max Scheler. Vale muito a pena. Ele é belíssimo, lindo. Tá? Vamos lá. Moisés pega as tábuas reconstruídas, porque ele quebrou a tábua, porque o povo foi, quando Moisés subiu no monte, ele desceu, o povo estava no baile funk, fizeram um bezerro de ouro para adorar, tá? Tiveram sinais, prodígios, portento, água descendo da terra, maná, mar aberto, fogo, e duvidaram. É assim a gente, né, gente? A gente é assim também. Deus vai nos preservando, nos guardando, nos cuidando com carinho. E a primeira oportunidade que a gente tem, a gente se vira, né? O homem é assim, tá? Moisés coloca
as tábuas numa arca da aliança e se forma a primeira igreja-templo, porque é uma tenda, a tenda do Senhor. Tá? Mais uma vez, a alusão da tenda. Tá? A tenda do Senhor, que mantinha a arca da aliança, era um sinal visível da presença de Deus. Era muito interessante. Tá? O que vai acontecer? Um pouco antes disso aqui, vai acontecer a famosíssima Águas de Meriba. O que é Águas de Meriba? O povo está com sede no deserto. O povo pede para Moisés: Moisés, estamos com sede. Só que aí tinha uma rocha, gente. Uma rocha, literalmente, rocha. Deus fala para Moisés: Moisés, fere a rocha. Vai sair água. E Moisés duvida. Ele bate na rocha duvidando, e não com aquele fervor. E Deus fala para Moisés: Moisés, tanto tempo comigo, né? E tu vai duvidar ainda? Quando você ver a terra prometida, você vai morrer. Você não vai entrar lá. Bruno, que Deus mau! É um Deus do Antigo Testamento. A gente tem que ver essas leituras à luz do Novo Testamento. Chama leitura tipológica. Tá? E entender que esse tipo de leitura, esse tipo de escrita, tem uma função pedagógica. De mostrar que Deus é justo. De mostrar que Deus é um justo juiz. Agora, se você pega a análise bíblica do Antigo Testamento, você vai ver muitas vezes um Deus que parece com um Deus da mitologia grega, né? Um Deus que fica colérico, um Deus que se enfurece, um Deus que se arrepende. Mas isso ao longo do caminho vai se purificando. E nos Salmos de Davi, a gente já vê um Deus muito diferente do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eu estou fazendo uma análise teológica, tá, gente? Não é uma análise espiritualista, ok? Isso aqui é muito polêmico. Josué, as 12 tribos de Israel. Por quê? O que Deus falou para Abraão? Abraão, eu vou te dar uma terra que mana leite e mel. O que seria uma terra que mana leite e mel hoje? Uma terra que é cerveja e picanha. Mana assim da terra, emana, tá? Uma terra que mana leite e mel, uma terra de delícias. Seu nome será próspero, maior que as estrelas do céu e que das areias da terra do mar. Olha que coisa sensacional, da praia do mar. Só que deixa eu contar uma novidade para vocês. Essa terra prometida era habitada. Olha que treta. Deixa eu tentar melhorar o exemplo. Imagina que na rua que você mora, tem um vizinho que, graças a Deus, é muito próspero. E ele tem uma casa muito bonita. Muito maior que a sua. Muito mais bonita que a sua. Muito mais espaçosa que a sua. E aí você chega um dia e toca lá o interfone do seu vizinho. Tém. Oi, vizinho, tudo bem? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó revelou para mim que essa casa que você mora agora é minha. Saia ou você vai morrer. Foi exatamente isso que aconteceu na tomada de Jericó. Tá? E aí eu vou entrar numa polêmica. Break news, polêmica. Tá? Quando em nossas igrejas tem aqueles eventos com o nome Cerco de Jericó, ó, arrepia a minha alma. Porque ninguém sabe o que foi isso, né? Ah, Bruno, mas o Cerco de Jericó nada mais é do que uma adoração ao Santíssimo Sacramento. Tá, mas muda o nome.
Não bota cerco de Jericó, não. Porque isso aqui foi um massacre. O cerco de Jericó foi a segunda maior batalha da antiguidade. O cerco de Jericó só perde para a batalha de Galgamela, que foi a batalha de Alexandre Magno contra Dário, o rei da Pérsia. Eu sei disso, gente, assim como que estivesse conversando com vocês, porque eu estudo história antiga há 15 anos. Eu dou aula disso na faculdade. Então, assim, é uma coisa que está muito latente, né? Está lá em Josué 6. Josué, gente, ele não era um guerreiro como Moisés. Ele era muito mais do que Moisés. Vocês sabiam disso? Josué era um general do exército egípcio. Ele foi treinado nas técnicas egípcias. E ele cerca Jericó de uma maneira que Jericó não tinha saída. Bruno, aonde que você vê isso? Na historiografia. Gente, Jericó era o maior centro populacional da Terra. Tá? Eles invadem Jericó e não deixam despojos de guerra. O que é despojos de guerra? Escravo, animal, mulher. Não deixam. Ah, Bruno, mas por que a Bíblia não fala isso? Porque não tem o interesse de falar. Vai criar uma mitologia. Olha, eles trocaram trombeta, o sol parou e as muralhas caíram, mataram todo mundo. Não, foi isso. Foi guerra, literalmente. E os judeus vão criar guerras a partir de agora ininterruptas. Qual que é a mensagem bíblica aqui? O nosso Deus é maior que todos os outros deuses. Aqui a gente vai começar uma purificação monoteísta. Por quê? Quando você fala o nosso Deus é maior que todos os outros deuses, pressupõe que o teu Deus é só maior e não único. E isso vai começar a se tornar diferente ao longo do caminho bíblico. E quando a gente chega nos profetas, principalmente em Isaías, Jeremias e Oséias, você vai ver já um monoteísmo judaico muito bem construído. Bruno, eu vou chegar para o padre agora e vou falar assim, padre, o senhor não pode mais fazer o cerco de Jericó. Não é isso, criança. Tá? Não é isso. Pode fazer. Eu, inclusive, já preguei vários cercos de Jericó aqui em Petrópolis. Mas o nome me incomoda. Tá? Mesma coisa de botar cerco de Stalingrado, dia D. É guerra. Tá? Foi uma guerra, foi uma batalha. Tá? O que vai acontecer? Isso é muito interessante. Como eu disse para vocês, quando a gente já vai se encaminhando para o final, quando a gente conhece pessoas de outros lugares, a gente começa a falar da maneira das pessoas de outros lugares, a gente começa a incorporar coisas. Eles também começaram a incorporar coisas. Como que era a administração dessas 12 tribos de Israel antes de Josué? Uma sociedade tribal. Eu tinha um patriarca, que era como um ayatolá. O que é um ayatolá árabe? É um líder político, religioso e militar. Tá? Moisés era assim. Abraão era assim. Josué era assim. Só que eles entram no território agora que tinha outro tipo de administração. E eles olham isso e falam, pô, isso aqui é muito melhor. Que são os juízes. Os juízes também são ayatolás, líderes políticos, religiosos e militares. A gente tem os mais famosos, Gedeão, que tem os 300 de Gedeão, tá? E Sansão, que é famosíssimo, né? Que vai se apaixonar pela Filisteia, né? Dalila, né? Prende ela na tenda dela, ela corta os cabelos de Sansão, ela cega Sansão, né? E mesmo assim ele consegue vencer
os filisteus, que também era um povo terrível, tá? A mensagem bíblica de Sansão e Dalila é a seguinte: o homem pode tirar todas as suas forças, o homem pode tirar tudo que você tem, né? O relato bíblico vai falar que Dalila drena as forças de Sansão. Só que a tua força vem de Deus, né? O Salmo vai falar disso. A alegria do Senhor é minha força, tá? Muito interessante. Só que esse povo não está satisfeito apenas com os juízes, porque eles vão entrando em contato com outros povos. Entende que interessante? Eles estavam no Egito, vinham uma coisa. Agora estão no deserto, vem outra coisa. Estão numa grande cidade, viram uma outra realidade. E agora eles querem reis. Por quê? Porque os amalecitas têm rei, Amaleque. Tá? Os filisteus têm rei. Por que eles não têm rei? E eles pedem ao profeta Samuel que dê um rei. E Samuel dá um rei. Não Davi. Dá Saul. A vocação de Samuel é belíssima. A gente tem os livros históricos de Samuel, 1º e 2º Samuel. Samuel está no templo. Samuel, ali vai lá no profeta. Oi, me chamou não. Samuel, ao profeta, olha, se você escutar de novo, fala. Fala, Senhor, que teu servo escuta. E é a vocação de Samuel. Samuel unge Saul. É o primeiro rei de Israel. Saul era um bom rei. Um rei justo. Só que, dado um determinado momento, ele lutou contra um povo e não quis queimar os despojos de guerra. Isso era muito complicado, gente. Isso na lei constitutiva de Israel, está lá em Deuteronômio, é muito complexo. O que é queimar os despojos de guerra? Vamos colocar que eu vou invadir um bairro. Eu moro no Alto da Serra e vou invadir Vila Felipe. Quando eu chegar lá, eu invadi e tomei a cidade. E Deus fala assim para mim, queime os despojos de guerra. O que são os despojos de guerra? Tudo. Inclusive os escravos. Saul não quis. Caiu em desgraça. Aí vem a vocação de Davi. Gente, a história de Davi é sensacional. Sensacional. Eu costumo dizer que existem duas pessoas, homens, na Bíblia, que são muito parecidos com eu e você. São muito humanos. Tá? E que tem uma riqueza de detalhe na escrita que é incrível. Porque eles mesmos falam de si. Todos os escritos que nós temos sobre Davi, 90% foram ele que escreveu. Tá? Davi no Antigo Testamento e Paulo no Novo Testamento. São pessoas que sabem muito bem o que são. Pecadores. Vamos ver primeiro a promessa a Davi, tá? Que não está nesse slide, está aqui, ó. O que é a promessa a Davi? Ó, Davi, Isaías 11, tá? O que é a promessa a Davi? E a gente vai encerrando por aqui. Se tiver as Sagradas Escrituras, você pega aí para a gente encerrar com essa belíssima passagem de 600 anos antes de nosso Senhor Jesus Cristo nascer. Isso é lindo. Vamos lá, Isaías 11. Ó. Um ramo sairá do tronco de Jessé, e um rebento brotará de suas raízes. Quem é o ramo que sai do tronco de Jessé? Davi. Tá? Davi é o ramo do tronco de Jessé. Quando Saul vai na casa de Jessé ungir Davi, ele fala, Jessé, Deus me enviou para ungir teu filho rei de Israel.
E aí o que Jessé faz? Coloca os filhos dele todo em lista. Samuel olha no olho de cada um e fala assim: não é esse. Você tem mais um filho? E aí Jessé fala: tenho. Mas é um adolescente. É ele. Esse é o ramo do tronco de Jessé. E um rebento brotará de suas raízes. Quem é o rebento que brota da raiz de Jessé, do tronco de Davi? Aliás, do tronco de Davi, da raiz de Jessé? Jesus. É o reino messiânico. Olha, está em Isaías 11, tá? Um ramo brotará do tronco de Jessé, Davi. Um rebento brotará de suas raízes, o menino. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor. Tá? E aqui tem os dons do Espírito Santo. Espírito de sabedoria e inteligência, conselho e fortaleza, conhecimento e temor de Deus. Olha, os dons do Espírito Santo. Quem é aquele em que repousa todos os dons do Espírito Santo? O Verbo encarnado, nosso Senhor Jesus Cristo. No temor de Yahvé estará a sua inspiração. Ele não julgará segundo a sua aparência. Ele não julgará segundo a aparência. Ele não dará sentença apenas por ouvir dizer. Antes julgará os fracos com justiça. Com equidade pronunciará a sentença em favor dos pobres da terra. Ele ferirá a terra com um bastão de sua boca. E com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Olha, gente, pega as passagens de Jesus, olha. Ele ferirá a terra com o bastão de sua boca. Pega isso. E ele, e com o sopro de seus lábios matará o ímpio. Interessante que ele fala dos fariseus, né? O que ele fala dos fariseus? Raça de cobras venenosas, raça de víboras. Eu vim atear fogo ao mundo. Olha, é Jesus. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Olha a imagem, tá, gente? Olha agora para a imagem rapidinho para vocês verem que interessante. E o lobo, cadê o lobo? Morará com o cordeiro. E o leopardo se deitará com o cabrito. Ó, o cabritinho aqui atrás, ó. E o bezerro e o leão gordo, novilho, andarão juntos. Ó, o leão e o bezerro. A vaca e o urso pastarão juntos. Na verdade, o bezerro está aqui, né? O bezerro está aqui atrás. Preto, ó. A vaca e o urso pastarão juntos, ó. Vaca e urso. Juntos se deitarão a sua cria. O leão se alimentará de forragens com o boi. E a criança de peito poderá brincar junto à cova da áspide. E a criança pequena porá a mão na cova da víbora. Ninguém fará mal, nem destruição nenhuma em todo o meu santo monte, porque a terra ficará cheia do conhecimento de Deus, como as águas cobrem o fundo do mar. Qual que é a alusão aqui que o autor bíblico faz? Quando ele fala o lobo e o bezerro, o urso e a vaca, o leão e o bezerro desmamado. Qual que é a alusão? A paz entre os povos. Olha, Marivone Nilson, a doutrina social da igreja. É a paz entre os povos. Tem povos que são leão, tem povos que são bezerros. Andarão juntos, porque um menino os guiará. Olha a igreja no Antigo Testamento. Olha as prefigurações. Tá vendo, gente, como estudar história da igreja não é só estudar os concílios? É estudar os concílios também. Mas, com certeza,
os concílios vão fazer muito mais sentido quando a gente percebe que a igreja é um plano trinitário. A igreja é um plano de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. A igreja é um projeto de Deus e que vai sendo pavimentado no Antigo Testamento. E a gente para por aqui. Perguntinhas? Vai, Luiz. Deixa eu respirar, né? Ô, Vai, professor, Oi. Professor, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Pô, não, senhor é o bispo, Dom Divo. Não, legal, então. Obrigado. É o seguinte, quando o senhor mencionou que tinha um personagem que tinha a filha como esposa, e depois agora nós entramos nos mandamentos aí de Moisés, nas tábuas, eu fiquei pensando, quando surgiu os mandamentos, as tábuas, esse povo obedeceu? Acabou com tudo isso que eles faziam antes ou não? Gradativamente, né, Luiz? Não foi de uma hora para outra, não. Demorou, né, cara? Até hoje a gente não obedece, imagina na época. Foi gradativo. Muito gradativo. Agora, é interessante que tinham sanções civis, né, cara? Tá? Então, por exemplo, uma pessoa que era judia e que cometesse um mandamento, muitas vezes é levada à morte. Por exemplo, Maria, né? O que José tinha que fazer com Maria? Levar ela para apedrejamento. Porque ela estava grávida sem ser grávida dele nem casada. A adúltera, né? Quem não tem pecado que atira a primeira pedra. Então, o pecado era punido com a morte. É interessante que a gente vai ter isso também na Idade Média. Tá? Punições civis, sanções civis. Tá? Sobre alguns pecados que eram pecados chamados pecados públicos. Agora, não é de uma hora para outra que um povo muda o seu comportamento, né? Demora. Por isso que é interessante ver a marca do cristianismo, né? Por exemplo, quando a gente vê no Congresso Nacional os nossos políticos tentando votar em emendas que são totalmente contras ao cristianismo, na verdade, as pessoas não têm nem se introjetado. Tá tão natural na vida da pessoa que ela não sabe de onde que vem. E vem dos 10 mandamentos. Tá bom, então, professor. Muito obrigado, viu? Nada, Luiz. Ô, Bruno, eu acho que você respondeu aquela pergunta que eu fiz antes, que não tinha nada a ver com a aula. Eu acho que eu posso amadurecer a minha falta de entendimento naquela questão, historicamente, da maneira que você colocou. O que você acha, Nilson? Parece que deu para a gente tirar a dúvida, né? Eu tô meio em choque aqui ainda. Por quê, gente? Porque o Bruno é assim mesmo. Ele gosta de. Eu mirei em um, acertei outro? Um acertou o outro. O Bruno faz sucesso mesmo. Ele gosta de homem impactante que ele vai fazer. Eu acho que você, naquela hora, você tinha assim. Contemporizado um pouco, é lógico, você não sabia do contexto, mas agora eu acho que assim, vendo historicamente, a gente consegue relevar algumas coisas e entender e colocar em uma certa ordem, alinhar o assim, pensamento. Eu agradeço demais, viu? Que nada. Nenhuma palavra que eu disse aqui é palavra que veio da minha cabeça, tá, gente? Nenhuma. E isso eu posso garantir assim, piamente, tá? Não precisa ter milhares de leituras. Lê esse livrinho aqui, ó. Verbo Homini, tá? Ô, Bruno, deixa eu só te fazer uma pergunta para tirar uma dúvida sobre a gente entender
melhor esse ensinamento da igreja, principalmente esse ensinamento bíblico. Sim, Maria. O tempo, você vai falando sobre a igreja e vai mostrando muita gravura. Para a gente entender melhor isso, a gente tem que estudar também as gravuras, ou só com o entendimento das leituras a gente entende as gravuras? Então, isso é mais um recurso didático, entende? Porque o que acontece? Todos nós aqui aprendemos de uma maneira. Tem pessoas que aprendem apenas ouvindo. Tem pessoas que aprendem vendo. Tem pessoas que aprendem escrevendo. Então eu procuro, ao longo do caminho, se a gente tivesse em sala, se a gente tivesse numa sala de aula, eu estaria falando o tempo inteiro, andando para lá e para cá, me movimentando com as mãos assim, que eu sou descendente de italiano. Teria slide para tudo quanto é lado e o quadro teria milhares de coisas escritas. Porque aí eu consigo ativar a memória e a capacidade de gravar de cada um. Porque imagina se eu só falasse e não mostrasse nada para vocês. Ou se eu só mostrasse e não falasse nada. Então, se você tiver alguma coisa para mostrar, fica bom. E a gravura, mostrar a imagem, é mais uma questão pessoal. Eu gosto muito de trabalhar assim. Porque... É gostoso até mesmo para a gente entender, porque, por exemplo, essa última gravura, fica uma coisa assim com a gente, imaginando assim, seria uma paz a gente ter ainda hoje, por exemplo, os animais andar com as crianças, andar no meio um dos outros, sem se ferirem, né? Sim. Então, isso é uma coisa melhor para trazer a fé. Como foi bom Jesus, que ele sabia transmitir uma paz e um amor tão grande que até os animais andavam juntos e não se agrediam, não é isso? Sim, não, mas na verdade a pintura não está falando dos animais, a pintura está falando dos povos. Dos povos, mas isso, eles querem falar que, por exemplo, assim, entre nós, por exemplo, povos, não existiria esse de querer um maior que o outro, ou agredir o outro porque o outro sabe menos, ou ferir o outro porque o outro quis falar mais, essas coisas assim, né? Isso não existiria, estamos todos iguais, né? É exatamente isso. Isaías fala que todos foram guiados pelo menino, né? E a singeleza do menino, né? A pureza do menino, que é Jesus. É um esforço, né, professor? Um esforço que eu tenho feito aí ao longo dos últimos anos para tentar alinhar, né, a história que a gente lê no Antigo Testamento com maior proporção, alinhar a história com a religião e a fé, porque a gente lê uma coisa, e eu comentava até com a minha esposa essa semana, a gente não está falando de um povo civilizado, está falando de tribo, de pessoas primitivas. E a gente voltar lá sem ter uma orientação, né, como é a tua função aí de historiador, né, iluminar para a gente essas histórias do Antigo Testamento, a gente vai criando do nosso jeito, né? E aí a gente, às vezes, pode se machucar. Não é? Assim. Até ao mesmo tempo, até mesmo perder a fé, né? Porque quando o senhor falou aí, eu também já tive essa oportunidade, né? Caramba, Jericó tratava-se de uma batalha. Quando a gente fala de conquista que Deus abençoou, a gente fala no mar de sangue. Né? E quando a gente ouve isso de alguém que a gente nunca ouviu, caramba, a gente toma esse choque, né? Ué, não é que Deus é esse? É um pouco isso. Assim, Alberto, a palavra que tu usou é forte, mas de certa maneira não é errada, não. Não é que eles não eram civilizados, eles eram civilizados, mas era uma sociedade tribal, cara. Tribal. Eram tribos. Aquela coisa restritíssima. Tanto que quando chegam lá diante de Canaã, já existiam outros povos, outras tribos com os seus deuses, com as suas culturas. E agora? Mata todo mundo, filho. Desse jeito. Infelizmente, é verdade. Mas assim, isso não tira a beleza do Antigo Testamento, entende? A gente tem que encontrar o sentido disso.
Tá? Sim, sim. Sentido disso. Até começar, não houve tanta arma, né? Andar em volta aí, manifestação do poder de Deus, né? Na realidade. Sim, E assim, a leitura tem que ser feita dessa forma. Deus Deus proveu, Deus deu aquilo para eles, é um pouco isso. Agora, entender o Antigo Testamento não é perder a fé, não, muito pelo contrário, você passa a entender os processos e entender como Deus o tempo inteiro quis mostrar para eles isso. Claro que eu divido o Antigo Testamento em 3 momentos, tá? Momento patriarcal, momento da aliança com... Eu vou passar os slides para vocês, tá? Momento patriarcal, momento da aliança com Davi, tá? Momento dos reinados. Esses são 3 momentos são principais. Depois, quando entra os Salmos de Davi, você já vê uma outra maneira de lidar com Deus. Tá? É uma outra maneira. Gente, tem uma distância muito grande. Muito grande. Se você pegar a primeira letra que foi colocada na Bíblia e a última letra que foi colocada na Bíblia, no Antigo Testamento, tem 2.000 anos de distância, gente. É verdade. É muito fragmentado. Que a gente tem um livro só. Então a gente acha que a pessoa sentou e escreveu. Não foi assim. Pois é. Não foi assim. E aí tem que entender o contexto. Uma dica de sucesso. Gente, quanto mais estudo, mais fé eu tenho. Uma pessoa que fala que perdeu a fé porque que estudou errado, ou nunca teve fé. Exatamente aí. É isso aí. É nessa aí que a gente não pode se esbarrar nessa realidade. A gente tem que ter aí uma visão aí muito ampla com relação a isso. E estudar sozinho é um perigo. Sim. Estudar sozinho já é um perigo. Quando você falava aí usando o texto de Isaías, aí falava da DSI. Nossa, a DSI eu leio, já li umas 4 ou 5 vezes, né? Porque é recente, toda vez que se lê é recente. Sim. Ô, Bruno, Oi, querido. Faço das palavras da Sandra as minhas palavras também, ó. Precisamos dessa base histórica para melhor entendimento das passagens bíblicas. Então, assim, se vocês estão gostando, sim, sem modéstia, mas vou fazer aqui meu comercial, né? Vocês estão gostando dessa primeira e da segunda aula, segura na cadeira aí que vai melhorar, viu? Quando a gente entrar no Jesus histórico... E fala para o diácono Alberto que a aula de DCI está comendo sol. O bicho está pegando, né? O bicho está pegando. Que bom, que bom. E assim, outra disciplina que é muito interessante, gente, é a eclesiologia. Porque a eclesiologia é que eu fiz um pouquinho com vocês aqui no iniciozinho, tá? Mostrando aquele slide. É muito interessante, porque a análise da igreja, à luz da história da igreja e da teologia, né? É bem bacana. Mais alguém, minha gente? Vamos ficando por aqui? Mais alguma questão? Então, maravilha. Pedir a Deus que possa vir nos abençoar nessa manhã, abençoar todos nós e pedir para o diácono dar a bênção para a gente permanecer na alegria do Senhor. Amém, né? Esperamos estar juntos aí no próximo sábado, se Deus quiser. Ontem eu estava ouvindo o Bruno falando que não serão sempre aos sábados, né, Bruno? Vai voltar para sexta-feira, né? Num determinado momento. Sim. Então vamos pedir a Nossa Senhora que nos acompanhe, né? Porque o nosso tempo, quanto mais os dias passam, mais ele fica curto, né? Mas que a gente possa adequar e não perder essa oportunidade que o próprio Deus está nos dando de poder estar aprendendo, né? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja de vossa força. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Bom final de semana, povo santo. Gente, um beijo. Obrigado, igualmente a todos. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Nada, tchau.